Vamos falar de Position Trade? Talvez você não me siga, meu nome é Elimar Santos, eu estou todos os domingos aqui falando sobre Position Trade, para que você possa entender como eu leio os gráficos. Aliás, falando em leitura gráfica, eu adotei de algum tempo para cá o fechamento de mercado, falando sobre as notícias e como elas impactam na movimentação dos preços nos gráficos, ou não, né? Então você pode perceber que tem um pouco de sátira nesses fechamentos de mercado, porque na verdade a notícia ela chega, ela é um fato causador sem dúvida, mas quando ela chega ao ouvido de todos os meros mortais investidores do mercado financeiro, ela já chega atrasada. E muitos privilegiados que detêm fontes seguras dessas informações já se posicionaram ou desmontaram suas posições. Então, no meu ponto de vista, a notícia não me dá motivo para que eu possa operar. E uma outra situação que a notícia também não tem a ver com o preço do gráfico atual é que as notícias estão relatando o que está acontecendo no dia a dia. E os gráficos representam os preços das ações, dos ativos no futuro. Como assim, Limar? No futuro? Você está falando de ativos futuros como o índice futuro? Não, não estou falando disso. Estou falando realmente de como os economistas, ao avaliarem as empresas, eles projetam as empresas no futuro através dos cálculos que eles fazem utilizando os seus indicadores fundamentalistas, para que eles possam ter uma visão de como, num cenário que eles idealizam, como que vai estar determinada empresa dentro de uma projeção futura. E daí eles decidem se compram ou não aquele ativo. E isso não pode ser interferido pela notícia que está acontecendo hoje. A notícia que está acontecendo hoje, ela vai impactar a situação econômica da empresa lá na frente. Então, a notícia quando chega aqui agora, ela muitas vezes ela ainda não desenrolou o fato que a notícia realmente vai causar. Então, a notícia, na verdade, ela até causa algum stream leak no intraday, para mim, muito pouco. Ele oscila dentro da minha indicação, do meu indicador, aquele que eu utilizo para eu tomar as decisões, e nada disso é relevante para mim, tá? Nem também os dados econômicos, os dados de agenda econômicas, também para mim, tipo payroll, essas coisas assim, para mim, todas as vezes, a maioria das vezes, quando eu estou olhando os meus indicadores, eles estão me dando sinais e eles permanecem, continuam dando os mesmos sinais antes dos dados econômicos e depois dos dados econômicos. Há sim uma mexida, uma volatilidade, sem dúvida. Há algumas vezes ele muda a tendência, sim, mas a maioria das vezes ele continua, o indicador continua, se ele está apontando para a compra, por exemplo, ele não muda, ele continua apontando para a compra. Estou falando do meu indicador, né, o F34. É isso que eu explico para vocês todos os domingos. E como não é diferente, hoje nós vamos falar de Ibovespa, de dólar, de milho, de boi, de alguns ativos internacionais, de alguns índices, não só brasileiros, mas também lá de fora, para que você possa ter uma visão bem ampla de como você pode tomar a sua melhor decisão apenas fazendo a leitura dos gráficos. E, obviamente, falo também de Bitcoin e Ethereum. Vamos nessa? Olá, tudo bem, fera? Eu sou o Elimar Santos e eu já vou cair aqui para o gráfico para a gente começar a mostrar como eu leio os gráficos para eu tomar as minhas decisões. Tomara que você tire proveito disso. Vamos aqui. E aqui no canal eu falo de uma análise gráfica seguindo um modelo simples para eu tomar as minhas decisões sem ficar perturbado com notícias, dados econômicos ou outro tipo de informação que não apenas o que está escrito nos gráficos. Aqui a gente pode ver o Ibovespa. Eu já tenho desenhado há muito tempo mesmo. De fato, quem acompanha o canal sabe que o desenho desse retângulo aqui de branco está desenhado aqui há mais de anos. Então a gente pode ver que ele está pelo indicador que eu utilizo, o F34, que aqui acendeu verde, aí aqui acendeu vermelho, aqui acendeu verde de novo. Daqui para cá eu ainda tinha alguma esperança, mas daqui para cá eu já decidi desenhar esse
retângulo aqui, capturando esse fundo e esse topo, determinando aqui como região de resistência aqui embaixo de suporte e entendendo que ele ia ficar girando aqui dentro e, de fato, ele vem girando aí dentro. O sinal que o indicador F34 me dá é a troca de coloração sem o preço respeitar, né? Então, quando ele acende vermelho, teoricamente o preço tem que bater aqui dentro e voltar para cair. E ele não faz isso, ele sobe e acende verde. Quando ele acende verde, o preço volta aqui dentro da região da zona bipolar, ele deveria subir. E ele não respeita, ele acaba caindo. Aí acende de vermelho, quando ele volta para cá, ele deveria cair e ele não cai, e aí ele sobe. Eu venho falando isso insistentemente todos os domingos, mas o que eu quero que você entenda, caso você não tenha esse indicador, porque somente os mentorados, os que fazem a mentoria Trader Fera têm acesso, é que você pode entender essa visão também como um indicador de médias. Por exemplo, coloca a média de 20, você vai ver ele cruzando ela para baixo e para cima aí, né, e ter essa noção também, tá? Então não é uma característica exclusiva do F34, somente quem faz a mentoria tem, não é. Você pode ter isso num outro indicador também, ok? Basta você ter um olhar clínico e entender que ele está fazendo essa movimentação. Eu gosto muito de operar a média Tilson e tem várias informações, aliás, tem uma playlist aqui no canal onde eu explico tudo sobre a média Tilson e ela dá também, eu já expliquei esse motivo de entender esse cruzamento para cima e para baixo, igual eu faço aqui no F34, também na média Tilson, dá uma procurada por lá, você vai encontrar isso lá, ok? Então aqui o que a gente pode entender? Cara, não dá para entender diferente, aqui é uma região de topo, ó, que ele já vem marcando há muito tempo, e ele agora está querendo voltar para onde? Para a zona bipolar. Aqui é uma região que eu tenho que ficar atento, porém ele está dentro de uma congestão muito longa. Então, quando o preço está trabalhando em congestão, ou seja, atravessando para baixo e para cima o indicador que eu utilizo, eu não sei a hora que ele vai realmente definir um lado. O que eu sei quando ele definir o lado. Então, quando ele definir o lado, é quando ele ultrapassar a resistência ou o suporte aqui para baixo e trabalhar aqui para cima ou trabalhar aqui para baixo. Aí sim eu vou entender que ele definiu o lado. Por hora, o indicador que eu uso é um indicador de tendência. E se ele está numa consolidação, significa que ele pode falhar. Pode chegar aqui, parar aqui dentro e respeitar e voltar e ficar falhando por aqui. Ou também pode significar que ele vai fazer como ele vem fazendo. Ó. Atravessa para cima quando está de vermelho, atravessa para baixo quando está de verde, atravessa para cima quando está de vermelho, atravessa para baixo quando está de verde, atravessa para cima quando está de vermelho. E aqui ele pode vir aqui, brigar por aqui e atravessar, enquanto aqui a zona bipolar estiver acesa de verde, vindo respeitando essas regiões aqui, que é a região de suporte. Quando, de fato, realmente ele perder isso aqui ou aqui em cima, aí a gente tem realmente uma definição de uma nova tendência. Entendido isso, eu vou falar do dólar. Um outro detalhe antes de passar para o dólar é o MACD, né? Eu uso o MACD nessa configuração aqui, que também o MACD são médias, tá? Então, ele me mostra divergências, que eu já venho apontando há mais de um ano, tem 2 anos que eu falo dessas divergências, esses sinaizinhos. Tá tudo gravado na playlist Position Trade com análise semanal. Não estou inventando nada aqui agora, ok? Tá tudo que eu venho falando está lá gravado, tá bom? Agora sim, vamos lá para o dólar, FUT. Nós vamos entender também que eu já falei tudo que está acontecendo com o dólar há muito tempo. Essa região aqui, achurada de lilás, eu desenhei isso há muito tempo também. E vocês sabem que aqui é a região onde eu estou montando posição em ativos dolarizados e também comprando dólares, né? E venho falando isso com vocês. Quando que realmente ele vai mudar a tendência? Ele vai mudar a tendência quando ele perder essa zona aqui, essa zona bipolar, né? Que está de vermelho, quando ele perder ela e passar a trabalhar para cima dela e ela acender de verde. Então a zona bipolar começaria a ter a cor verde aqui, e o preço do dólar trabalhando acima dela. Isso é, para mim, quando ele já virou a tendência para alta. Por enquanto, ele ainda está fazendo os seus zigue-zagues descendentes e já chegou na região de alvo da queda que eu tinha traçado lá atrás, há muito tempo atrás. Quem acompanha o canal está cansado de me ver falando isso todos os finais de semana, ok? Então tá aqui
é possível que ele possa voltar, ele está numa tendência de baixa, né? É possível que ele possa voltar na zona bipolar e ainda lançar mais uma outra perna, né? Visto que o MACD se encontra ainda em tendência de baixa. Ele não teve o gatilho cruzado, como é o que aconteceu aqui, né? Então eu preciso que essa linha cruze a linha branca aqui para cima, para daí também corroborar com o indicador lá em cima, né? Essa é a visão, a conjunção dos dados para que eu possa tomar as minhas decisões. Perfeito? Entendido isso, vamos falar do milho, que vem dando aí boas condições para a operação, seguindo aí o indicador que eu opero. E qual é o indicador que eu opero? O F34 e a média, as médias, né, aqui do MACD linha e cronograma e histograma, para que eu tenha uma noção de onde está o preço, uma noção espacial de onde está o preço, ok? Eu estou entendendo que ele já cruzou a linha zero aqui, mas ainda tem um restinho de chão aqui para ele andar, ok? Porém, ele está bem esticado, né? Então, ele pode ficar aqui queimando um tempinho, andando de lado, ou também ele pode fazer uma movimentação de retorno à zona bipolar, que é muito comum essa movimentação, que é uma dinâmica de preço que eu explico lá para os mentorados, ok? Então, vender aqui no milho não dá mais, as vendas já aconteceram lá atrás, quando eu falei, né? Enfim, tá tudo gravado aí, todos os vídeos que eu faço aos domingos estão gravados aí. Então, vamos lá para o boi BGI FUT, boi gordo, índice futuro. A gente vai verificar aí o que eu venho falando, sempre vem acontecendo também, ó. Dei venda? Não dou venda, né? Aqui, ó, o indicador me sinalizou que era venda, me sinalizou que era venda, me sinalizou que era venda. Então, a leitura desse indicador eu faço, como estou fazendo aqui agora com você, todos os domingos. E eu falei, olha, o indicador aqui, na verdade eu falei aqui, eu preciso vender quando o indicador voltar para dentro. Aqui a mesma coisa, eu falei, eu preciso vender quando o preço estiver dentro da zona bipolar. Se você não entende como funciona a zona bipolar e quer entender, tem uma playlist aqui no canal também, onde eu explico todos os detalhes de como ela funciona. A playlist é alguma coisa, indicador F34, alguma coisa, procure aí na playlist que você vai encontrar, não tem erro, tem muito vídeo falando sobre isso, tá? O que mais que eu posso dizer? Eu posso dizer que o preço esticou aqui para baixo e ele normalmente volta para a zona bipolar de vermelho para dar novas vendas. E aí a gente pega mais uma outra pernada. Agora eu tenho que ficar sempre atento, porque o que eu gosto mesmo é da primeira. Assim que ele vira vermelho, a primeira volta aqui na zona, eu tenho a estatística a meu favor. Agora aqui, pode ser que dê certo? Pode, ainda está dentro da movimentação de zigue-zague descendente, claro. Mas você percebe que o ímpeto começa a diminuir. Porém, eu ainda tenho o MACD num ponto muito alto, ainda não tocou nem no eixo zero, o que me sinaliza que pode ser ainda saudável uma venda aqui dentro dessa região, dessa faixa de preço aqui, tá bom? Bom, o que a gente tem que fazer? Acompanhar. Vender aqui eu não gosto, eu gosto de vender sempre dentro da zona bipolar, então eu vou acompanhar se ele chegar até lá, beleza? Vamos falar agora de alguns ativos que eu separei. Quer dizer, deixa eu falar de os índices americanos. Vamos falar de Dow Jones? Olha o que está acontecendo com o Dow Jones, né? Eu fiz esse desenho, esse retângulo, quem acompanha aí no canal sabe que eu peguei este fundo que ele deixou aqui, peguei esse topo que ele deixou aqui, porque ele simplesmente atravessou a zona bipolar sem olhar para trás, ou seja, quando ele faz essa movimentação, estou cansado de explicar isso para vocês, eu procuro encontrar os topos e fundos, um abaixo e outro acima da zona bipolar, e marco como um triângulo, e daí eu começo a observar a movimentação do preço, e foi o que aconteceu. Ele tentou passar essa resistência, não conseguiu, aqui nem chegou perto, aqui brigou, estourou, e para mim está parecendo que ele fez um rompimento falso aqui para cima, tá? Ele está querendo voltar para dentro da zona bipolar. Para dentro da zona bipolar e para dentro dessa região de retângulo que eu desenhei aqui há algum tempo já, ao vivo, aí para quem acompanha o canal. E se você não acompanha o canal, já considere se inscrever aí para acompanhar todos os domingos, beleza? Falado isso, olha o MACD, olha o MACD. O MACD está num patamar muito alto ainda, né? Olha essa altura dessa MACD linha na configuração que eu uso. Compara ele com a crise de 2008. Olha a altura da crise de 2008, onde ele estava. E olha agora onde ele está. Extremamente alto, né? O MACD me mostra muito bem o ciclo de mercado. Eu não gosto dessa compra, eu prefiro ficar olhando e entendendo que ele está partindo aqui de uma consolidação, tá? Se ele realmente superar esse topo aqui e se manter aí para cima,
aí realmente ele pode estar engatando sim uma tendência. Mas por hora, estou achando que ele vai cair aqui para dentro dessa consolidação mais uma vez, tá? Esse aqui foi uma trap, um bull trap aí, para quem entende sobre armadilhas dos touros, tá? Vamos falar então de S&P, que eu olho pelo SPY. SPY que tem 30 anos, fez em janeiro desse ano, 30 anos, é um ETF dos mais antigos aí, muitos investidores acompanham esse ETF. E ele simplesmente ignorou o desenho que eu fiz, também eu fiz esse desenho aqui de, deixa eu mudar a cor aqui, esse desenho aqui de retângulo, ele veio daqui de baixo, deixou esse topo, veio na zona bipolar, tocou, bateu nessa região desse topo que é a resistência, voltou na zona bipolar e aqui conseguiu romper aqui para cima. Agora o que eu tenho que esperar? A volta dele na zona bipolar para pensar em compra. E aqui é a região que eu vou pensar em compra. Se caso ele voltar aqui para dentro, eu estopo e fazer o quê? Não tenho o que fazer. Stop é stop, tá aí para proteger a gente. Porém, deixa eu te falar uma coisa, eu não gosto dessa compra. Por que você não gosta, Limar? Porque olha o MACD, olha a altura do MACD. Então, olhando assim no ciclo do tempo, o que ele costuma fazer não é navegar por essa altura. Ele esteve num ponto muito alto e eu acredito que isso aqui também é um voo de galinha que ele fez. Esse topo aqui histórico que ele rompeu, para mim, é apenas um bull trap também. Vamos falar do QQQ, que é uma outra ETF que a gente sabe que representa Nasdaq. E eu fiz também esse desenho de pegar um topo, achar um fundo de um cruzamento que ele fez pela zona bipolar. E aí eu tenho aqui, olha só, que interessante, os topos e fundo funcionando como suporte e resistência. Ele partiu desse suporte aqui e atravessou a zona bipolar lá para cima, direto a essa região de resistência, que eu falei pouco provável conseguir passar de primeira, porque ele vem de um fundo, então ficaria difícil ele atravessar de primeira. Assim, ele voltou, tentou corrigir, não chegou na zona bipolar, que é o meu ponto sadio para eu fazer as compras, então eu não comprei, né? E também não compraria, porque eu já desenhei esse retângulo aqui, falei que ele ia ficar consolidado dentro desse largo retângulo por muito tempo e há muito tempo atrás. Então, também não compraria esse toque aqui, tá? É isso que eu estou entendendo. Por que tudo isso não compraria? Por causa do MACD, que ainda está, para mim, num patamar bem alto, tá bom? Se tiver alguma dúvida, comente aí no comentário ou me chama lá no Instagram. Aliás, comece a me seguir lá no Instagram, que eu estou sempre postando coisas que que nem dá para postar aqui no YouTube, beleza? Vamos falar então de ativos internacionais. Ó, se você quiser saber como funcionam os ativos internacionais aqui no canal, eu sugiro você fazer o seguinte, deixa eu passar para cá e te mostrar como que a gente pode fazer uma pesquisa, né? Você vem aqui no canal do YouTube, onde você está vendo esse vídeo, e vem aqui, se você procura aqui início, vídeo, tal, você vai vir aqui para essa setinha, aí você vem aqui pesquisar, tá vendo a lupinha? Dá um pesquisar e vamos olhar Airbnb. O que eu já venho falando de Airbnb, dá um enter para ele pesquisar. Aí você vai encontrar aqui, ó, Airbnb, aqui, Airbnb, nesse vídeo há 2 meses atrás. Há 1 mês atrás eu também falei de Airbnb. Então eu já venho falando, inclusive aqui também tem Roku, tá vendo? Eu já venho falando desses ativos aí. É só você prestar bem atenção que dá para você acompanhar até o ativo que você não me viu falando e você talvez queira entender se eu já falei dele. É só vir aqui no canal e fazer a pesquisa, beleza? Combinado? Agora, quando a gente tem o Airbnb, que eu já falei, tudo que você precisa saber do Airbnb, ele não tem a média aqui e as linhas do MACD, porque é um ativo novo na Bolsa Americana. Mas eu falei dele porque ele atravessou aqui a zona bipolar de vermelho e eu estava esperando essa volta na zona bipolar para comprar, sempre na zona bipolar. E eu já venho falando dessa possibilidade aqui e é isso que está acontecendo. Vai lá nos vídeos, procura aqueles vídeos que eu te mostrei que está tudo explicadinho lá, tá? Só estou ressaltando aqui que aqui não é lugar de compra mais, ok? Não é para comprar aqui, a compra é aqui. A compra até foi aqui, quando ele adentrou aqui na zona bipolar de verde, a compra foi aqui. É isso, a zona bipolar sem de verde aqui, você espera o preço voltar na zona bipolar para comprar. É isso o movimento, a dinâmica que o preço faz, e é isso que eu faço, eu tomo as decisões em cima desse indicador, beleza? Vamos falar então, mas ó, tá dando dinheiro já. Vamos falar então de um outro ativo que foi Roku, que eu já até antecipei, também já falei dele antes, mas ó, só uma olhadinha, ele tem o MACD, como é que eu olho o MACD? Quem acompanha aí sabe muito bem que eu olho o MACD me dando movimento de ciclo.
aqui o ciclo era de alta, ele veio aqui. Só que o MACD, quando está muito alto aqui em cima, eu não quero comprar, eu me protejo, então eu não compro. Eu vou comprar quando ele cruza o eixo zero e aqui embaixo a gente tem o gatilho dessa linha do MACD cruzando essa média branca aqui. Quando eu tenho esse gatilho, estou aí no momento de compra, porque eu pelo menos tenho um espaço aqui cíclico. Ah, mas pode demorar ele ficar aqui embaixo, e às vezes ele até rompe para cima e volta, cruzar a linha branca para baixo, pode sim, mas eu estou com um momento que ele está realmente esticado aqui para baixo. Ah, Elimar, isso aí que pode ser uma pernada aqui, ó, isso aqui uma bandeira de baixo, pode, mas eu não estou falando para comprar e casar com papel, você tem que procurar o seu stop, né? Porque se ele ficar trabalhando aqui para perder esse fundo, por exemplo, que já é um stop adequado para ser colocado, segundo o indicador que eu opero, né? Deixa eu aumentar aqui para você entender. Qualquer compra aqui foi feita aqui, né? No toque aqui na zona bipolar, o stop tem que estar pelo menos aqui para baixo. Lembrando que eu estou falando de semanal, então de position, a movimentação de position requer um stop maior também, tá? Eu explico tudo isso nos detalhes para os mentorados. Então, aqui não cabe nem eu ficar explicando, senão o vídeo fica super longo, você acaba não vendo. Vamos falar então de Bitcoin. E antes de falar do Bitcoin, deixa eu falar aqui com você sobre o VIX. Perceba que o VIX vem aí, eu já venho falando, desenhei esse triângulo aqui, seguindo a média Tilson, né? A média Tilson é essa média aqui que fica verde e vermelha, e eu peguei o topo e fundo dela aqui, tracei um triângulo para ela, não para o preço, mas para ela. Então vamos olhar, ela rompeu para baixo. Eu falei tudo isso, está tudo gravado aí no vídeo. Quando ela estava dançando aqui dentro, eu falei, vamos esperar para que lado que a média Tilson vai romper desse triângulo. Ela rompeu para baixo, o que é um bom sinal. Quando o VIX está caindo, significa que aqueles que operam ações lá nos Estados Unidos estão contentes e otimistas. O VIX é um indicador do medo, então ele mostra realmente como que estão a volatilidade dos ativos de proteção ou das opções que eles utilizam para proteger os seus investimentos lá. Se tem muita proteção, o ativo sobe, a volatilidade sobe, né? Eles estão querendo comprar muita proteção, muitas opções, muito hedge, aí esse VIX sobe, porque o VIX mostra exatamente essa movimentação, essa volatilidade das opções lá nos Estados Unidos. Quando ele cai, significa que as pessoas não estão comprando seguro, não estão comprando a proteção, beleza? Então eles estão otimistas. Se você não compra seguro, significa que você não está preocupado com o risco existente do seu patrimônio, das suas aplicações, dos seus investimentos. Faz sentido para você? Se faz, dá um joinha já nesse vídeo e aí a gente fica feliz e traz sempre informações como essa. Agora vamos falar de Ethereum primeiro. Ethereum, cadê Ethereum aqui? Ethereum. Ethereum vem performando aí dentro do que já foi dito, né? Ele vem trabalhando aqui com a média Tilson apontando para cima, mas eu venho falando para vocês aí há algum tempo. Deixa eu aumentar aqui o vídeo para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Eu venho falando aqui já há algum tempo que esta perna aqui, ó, esta perna aqui pode estar agora sofrendo essa movimentação agora como uma bandeira de baixa, tá? A perna 1, a perna 2 e a perna 3. Eu já venho falando isso, para quem me acompanha sabe muito bem disso. Por quê? Olha só, o preço do Ethereum já perdeu a média Tilson. O que eu espero agora? Que ele volte até a média Tilson, volte por aqui, e por aqui ele me diga se realmente vai querer subir ou vai lançar a perna 3 para baixo. Perna 1, então aqui temos a 1, perna 2, aqui a gente tem a 2 e aqui provável perna 3. Tá claro isso daí? Se ele não fizer esse movimento aqui na média Tilson e suplantar a média Tilson também para cima, eu ainda não vou comprar, porque a gente tem essa região aqui, que é uma região de resistência, que foi suporte aqui por algum tempo, perdido aqui, voltou, testou mais uma vez, e ele pode voltar para testar a outra vez. Eu vou pensar em compras quando ele suplantar essa região de resistência, ok? Me mostrar força aqui para cima, tá bom? Isso aí é o Ethereum. Vamos ver como é que está com o dólar. Que dólar? Com o Bitcoin. Então o Bitcoin também está muito parecido, está fazendo um movimento igualzinho, né? O desenho é praticamente o mesmo. A gente tem uma perna aqui, ó, de descida e uma perna de correção, e portanto aqui a gente pode esperar uma perna 3 aqui. Então perna 1 aqui,
perna 2 aqui, perna 3 aqui. Essa é a visão. Como você pode definir isso? Agora o preço cruzou aqui para baixo da média Tilson e aí a gente está vendo ele trabalhando aqui. Perceba que diferente do Ethereum, o Bitcoin já voltou a fazer um testinho, já tocou aqui na média Tilson, de baixo para cima. Ó. Já veio aqui, tá vendo esse pavio grande aqui? Esse daqui é um toque que estou falando do gráfico semanal, tá? Que o Bitcoin já fez, ó. Então o preço já veio, passou para baixo, fechou abaixo da média Tilson. Essa mínima aqui, para mim, é uma mínima que confirma que ele estará trabalhando abaixo da média Tilson. Se ele está trabalhando para baixo da média Tilson, não dá para eu pensar em compras, ok? Essa é a visão. Porém, eu gosto muito da movimentação que ele faz assim e assim, tá? Então, eu esperaria essa média Tilson aqui de verde ainda ficar mais flat e o preço tocasse nela por aqui, até suplantasse ela um pouquinho e voltasse a trabalhar aqui para baixo, para eu poder vender ou, enfim, trabalhar com ou não comprar, enfim, aí a estratégia de cada um, tá? Falado isso, eu vou aqui me despedindo de você, desejando uma semana linda, que você tenha muito sucesso, se cuide e até... Acompanhe aí, todos os finais de tarde eu tenho feito aí o fechamento, 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo, com as notícias, para que você possa perceber o quão elas impactam ou não nos preços no gráfico. E aí você me fala. Até mais, fique com Deus. Tchau, tchau.